Mais uma semana, não é? Pois é, Léo, semana decisiva, né? Porque é o último prazo, a última semana para que os partidos façam suas convenções em todo o país, né? Em todos os municípios do estado, para definirem os seus candidatos a prefeito e a vereador nas eleições de 6 de outubro. Né? A eleição, o primeiro turno esse ano, ocorre no dia 6 de outubro. E a campanha vai ser muito pequena, né, Léo? Com esse novo modelo, essa nova legislação, na verdade, fica para a campanha um prazo de 45 dias, né? Que é o prazo da propaganda eleitoral e da campanha, na verdade. Né? Então, é uma campanha muito curta, né? Vai ser uma campanha de um tiro só. Por isso que os candidatos eles se aprofundaram muito na pré-campanha, né? Foram um pouco sem peias na pré-campanha, né? Arriscando-se, evidentemente, alguma questão do Ministério Público Eleitoral, mas é o que eles têm que fazer diante desse prazo, né? Que mudou de 3 meses para 45 dias, né? Na última reforma eleitoral. Então, é muito pouco tempo para que o candidato consiga atingir os seus eleitores, né? No geral, Luiz, acaba sendo, então, uma pré-campanha, fica quase como se fossem os 3 meses antigos. A diferença é que não pode ter o pedido explícito do voto. Exato, ele vai ali correndo até o guarda apitar, né? Enquanto o guarda não apita, eles seguem fazendo uma pré-campanha como se fosse uma campanha, né? Para tentar driblar essa legislação eleitoral, né? Que alterou aí para só 45 dias esse período, inclusive uma campanha, em tese, né, bancada pelos recursos públicos, né? Porque do orçamento da União, 4,9 bilhões de reais vai ser de fundo eleitoral, né? Ou seja, que os partidos terão, e isso é dinheiro do contribuinte. Esse fundo eleitoral, atualmente, ele tem uma fiscalização específica do que pode e o que não pode gastar? O Tribunal Superior Eleitoral fiscaliza, né? E os partidos também são obrigados a fiscalizar essa aplicação. De vez em quando há alguma punição aí, por exemplo, quando o dinheiro não é aplicado da forma correta. Nas eleições passadas no Estado, aconteceram algumas investigações, especialmente na questão da mulher, por exemplo. O dinheiro veio, o valor X, um percentual X tem que ser para a candidatura de mulheres, né? Um percentual X desse fundo eleitoral. E aí os partidos, na verdade, alguns fizeram uso dessas candidaturas femininas para poder fazer a busca do dinheiro e jogar em outras candidaturas. Isso tem processo aí na Justiça Eleitoral investigando isso, né, que dá, inclusive, dá em cassação, inclusive, de mandato. Bom, eu perguntei assim porque eu lembro também da eleição passada que aqui em Palmas ocorreu um fato, não posso dizer curioso, ou até mesmo que seguiu depois para uma investigação de um candidato a deputado que denunciou que teria sido assaltado. E nesse assalto levaram o fundo eleitoral dele, né? E ele teve que fazer um Pix. Então hoje pode transferir Pix. Porque antigamente você tinha que fazer todo um recibo eleitoral, era meio que um cheque que tinha que ir lá descontar. E nesse caso ele passou no Pix, segundo ele. No Pix é mais fácil de fiscalizar, né? Mas a Justiça Eleitoral tem formas de encontrar esses equívocos, né? Para não chamar de ilegalidade esses equívocos, né? Se ela quiser, ela consegue, né? Agora é muito dinheiro, né, Léo? 4 bilhões e 900 milhões que o contribuinte paga para a pessoa se eleger, e chega lá, ela se elege, vai fazer aquelas coisas que sempre faz. Na verdade, você está pagando para um cara conseguir um emprego lá e uma aposentadoria, porque deputado, por exemplo, se aposenta com 2 mandatos, né? Lá no Congresso Nacional. 2 mandatos? 2 mandatos. Lá no Senado, o deputado federal e senador aposenta-se com 2. Só com 2? 2 mandatos, sim. Não é 2 4? mandatos. Não, 2 mandatos. Eu poderia ter sido candidato nas eleições passadas. Exato. Então, assim, isso tudo é bancado pelo contribuinte. Mas não tem só isso, né, Léo? Tem a questão desse horário de propaganda gratuita, que eles falam gratuita. Não é gratuita, né? Na verdade, as emissoras de rádio e TV, elas trocam esse horário por imposto. Ou seja, o valor que eles concedem na propaganda eleitoral é debitado no imposto que a empresa tem que pagar. Então, termina o contribuinte pagando também a propaganda eleitoral, que todo mundo fala que é propaganda gratuita, né? E não é gratuita. Né? Tá certo. Olha, o secretário nacional para a reforma tributária, Bernardo App, já está aqui em Palmas. Ele irá discutir com técnicos do Estado o projeto de reforma tributária, não é? É importante essa discussão? Léo, o secretário nacional do governo petista, do governo federal, né, que é responsável pela reforma tributária, junto com o cargo dele é do Ministério da Fazenda. Ele é importante, ele está visitando os estados
para mostrar para a população, para os secretários dos estados, a importância das bancadas aprovarem o texto do projeto, né? E explicando as modificações que a reforma tributária faz nos impostos do país, né? Que reduz essa carga tributária aí para apenas 3 impostos, né? Então é importante isso aí. Eu conversei com a assessoria dele agora pela manhã, inclusive, ele estava querendo vir aqui no nosso programa, né? Eu já tinha conversado há 2 semanas com o secretário da Fazenda e o secretário nacional tinha interesse em participar aqui do nosso programa e de última hora não pôde vir porque houve um compromisso, né, com o pessoal do governo e só podia chegar aqui às 13h40, né? Então, aí 13h40 o programa já não tinha mais prazo para o programa. Mas é importante essa participação dele, né? No governo do Estado, o governo vê como positiva a reforma, né? Só que, porque facilita, né, para o consumidor. Só que o governo tem preocupação com alguns fundos que essa reforma atinge, né? Um deles é o Fundo Estadual de Transporte, né? Aquele fundo que o governo tem para recuperar rodovias, né? E o outro é o Fundo de Combate à Pobreza, né? Então, o governo tem preocupação de alterações nesses 2 fundos, né? Que pode realmente prejudicar a população do Estado, né? E isso, o secretário da Fazenda me disse hoje que o governo está aguardando essa aprovação, porque vai ser no Senado, falta passar pelo Senado, né? Passou pela Câmara, inclusive 2 deputados federais do Tocantins votaram contra, né? Que foi o Filipinho e o Júlio, né? Todos 2 do PL, votaram contra esse projeto de reforma tributária e agora ele vai para o Senado. Então, o governo está esperando isso. Porque a avaliação do governo é que, nesse primeiro momento, o Estado do Tocantins seja beneficiado, porque ele é um Estado destino, né? Ou seja, é um Estado que recebe mais coisas de fora no Brasil do que vende, porque nós não somos um Estado produtor de bens e serviços. Nós produzimos o agronegócio, mas é para fora. Né? Então a gente não produz, não tem indústria, né, que produz, né? Nós não temos um sistema de atacado, nós não temos isso, né? Então nós compramos mais do que vendemos. Então isso nesse primeiro momento a reforma tributária vai facilitar para esses estados consumidores, porque vai ser cobrado no destino, né? Olha, é importante então esse evento e você vai contar também com a cobertura aqui da TV Norte Tocantins sobre essas discussões aí com os técnicos aqui do Estado sobre esse tipo de situação. Servidores públicos atingidos pelo subteto no Estado se mobilizam para a Marcha do Teto, que vai acontecer agora em agosto, né? Essa marcha, qual é o objetivo? Estou vendo aqui que tem aqui informações. Léo, é o seguinte, hoje, o que acontece hoje? Hoje, o teto dos servidores do Executivo, ou seja, só do governo, o servidor público não pode ganhar mais que o governador do Estado. Sim. E o salário do governador, determinado esse ano... Está aqui na lista? Tá, o Tocantins... 31 mil. 31 mil, o teto, 31 mil. E o que ocorre? Só que muitos servidores do Estado, quase 1.500 servidores, eles, com aquela questão da progressão, das promoções, né? E do próprio plano de cargos, carreiras, dos cargos que eles prestaram concurso, eles já passaram muito desses 31 mil reais. Né? E pela lei não pode. E aí, o governo criou esse subteto. Foi Siqueira Campos que criou esse subteto. Ou seja, se ele ganhar 40 mil, ele só recebe 31 mil, o resto o governo pega. Entendi. Devolve para o governo. Ou seja, só que na hora de contabilizar lá em despesas e receitas, o governo contabiliza o valor total, sem o subteto. Ou seja, o governo transforma a despesa em receita. Né? E aí isso termina criando uma situação inusitada. Por exemplo, nós temos aí o presidente do Tribunal de Justiça ganha 41 mil reais, o presidente da Assembleia ganha 52 mil reais e o presidente do Executivo, que é o governador, ganha 31 mil reais. Então, assim, no mesmo estado, os 3 poderes têm tetos diferenciados. Você vê, por exemplo, um procurador de Estado ganhando mais que o governador do Estado, né? Então, assim, não tem como isso ocorrer. E por que isso é problemático? Porque isso termina implicando esse teto, ao baixar o salário do governador, o governo rebaixa também o salário do servidor público. Mas esses os outros poderes, eles não teriam que seguir também esse mesmo teto do governo? Sim, teriam, em tese, se tivesse uma estrutura harmônica, teria que seguir, sim. Aliás, todos teriam que seguir o teto
do Supremo, o teto determinado pela Constituição Federal, que é 90,25% do salário de um desembargador nos estados. Então, pela Constituição é isso. Agora, a questão política, a expressão política daí do Estado, termina criando essas diferenças aí. Ou seja, o governador, apesar de ser um chefe de poder igual o presidente do Tribunal de Justiça, ele termina ganhando R$10 mil a menos do que o presidente do Tribunal de Justiça. E, no caso, R$20 mil a menos que o presidente da Assembleia. E para esses 1.500 servidores, mais ou menos, é interessante que aumente, então, o subsídio do governo. Sim, a luta pelo subteto, essa marcha do subteto, é justamente para que o governo elimine o subteto, porque ele é inconstitucional, em tese, né? O governo só pode fazer esse subteto quando ele pode justificar quando ele estiver mal das pernas, né? No caso do governo Tocantins, não. O governo Tocantins está gastando, está abaixo do limite prudencial o gasto com o servidor público. Então nós temos muitos servidores aí que teriam um aumento significativo no salário. Nem aumento, Léo. Ele teria a recomposição, porque o salário dele ele é aumentado assim que tem a lei. Automaticamente. O governo está fazendo é tirando do salário dele. Ele não está tendo aumento, ele está sendo retirado dele. Uhum. E aí o governo termina justificando de forma equivocada, porque o governo diz que se elevar o subteto conforme prevê a Constituição, ele estaria aumentando despesa, e não está, porque a despesa é contabilizada conforme o servidor ganha. E, olha, pode ser um salário alto? Pode, mas ele conquistou, ele prestou concurso para aquilo, né? O problema não está nele, ele teve as progressões de lei, né? Na tabela de cargo, no plano de cargos e salários, então ele não pode ser tratado como um irregular, né? Para o governo cortar o salário dele. Até porque o salário dele foi criado por leis próprio governo. Pelo próprio governo. Agora eu estou vendo que nessa lista que a gente tem aqui, por exemplo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina... 6 estados no país têm o subteto. 6 estados no país. 21 estados no país seguem a Constituição Federal, que o teto do estado tem que ser 90,25% do salário do desembargador. Mas por que o nosso aqui do Tocantins está o menor? 31 mil? É o menor, porque é o menor. 46 mil. Porque é o menor. Ou seja, os deputados estaduais aprovaram. Não, é lei estadual. A lei federal que regulamenta, a Constituição Federal, ela condiciona, ela limita o teto dos salários ao teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Nos estados, ao teto do desembargador. Isso é a Constituição Federal. Só que, por populismo, os deputados aprovaram uma lei que criou, o Siqueira Campos que criou essa lei, que criou o teto do governador. E aí, agora, o que o governador, o executivo faz todos os meses? Mantém esse populismo, ou seja, ele vai só reajustando o salário do governador, como foi o caso dessa lei de 2024, ela só reajustou, aplicou a database e PPK de fósforo. E por isso que vai a cada ano a defasagem vai aumentando. Então o Siqueira não queria que ninguém ganhasse mais que ele, né? Não queria, não queria, né? Só que na época o Estado estava ruim das pernas. Agora dá para pagar. Agora tem que pagar. A única justificativa da lei de responsabilidade fiscal para que o governo gastasse menos era realmente a dificuldade fiscal. E hoje o governo não tem essa dificuldade fiscal. E, no entanto, ele está enriquecendo-se, tirando o salário lá do servidor, que o servidor ganha. Isso tem implicação, inclusive, no IGPREV, Léo, porque na questão das contribuições, né, tem implicações na aposentadoria. É mais fácil tirar o teto ou aumentar o salário do governador para facilitar? Aumentar o salário do governador. Essa marcha agora, a marcha que estão tentando realizar em agosto, elas colocam como uma das opções o governo aprovar uma lei aí, a Assembleia, pelo menos reajustando o salário do governador em 15%, que já vai dar um piso aí de 36%, que pode, de 36 mil, que pode aí equilibrar um pouco as coisas, né, até lá, né? E olha, Léo, nessa categoria, sabe quem está nessa categoria do subteto? Auditores fiscais que arrecadam os impostos, os médicos do Estado, os oficiais da Polícia Militar, os delegados de polícia do Estado. Então, é uma turma da pesada, né? Que o governo está aí, abiscoitando aí 60 milhões por ano dessa turma. Olha, obrigado, Luiz Armando, pelas informações. Amanhã, terça-feira, tem mais Povo na TV e mais Bastidores da Política. Semana decisiva. Vamos saber, amanhã a gente vai ter novidade